Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Quarta-feira, 19 de outubro de 2016, começa agora na Santos FM 92.5, o programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. Aqui, Zé Ritorquato, uma saudação, um bom dia especial a você. Obrigado pela audiência ao nosso programa, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, ao vivo, na Santos FM. Vamos apresentar os nossos comentaristas de hoje. Empresário e advogado João Vilela. Bom dia, João. Bom dia a todos. E também o cientista político e chefe do departamento de organização e orçamento e gestão da Prefeitura de Santos de Orgue, o Fernando Chagas. Bom dia, Chagas. Bom dia, um abraço a todos, né? Sobrevivendo nesse novo horário. Não sei se vocês gostam, né? Eu tenho dificuldade de me adaptar. Bom, a pergunta está no ar, né? Horário de verão, João. Não, eu não me importo, não. Eu até gosto de sair do final do dia, Natal, tem um solzinho, eu acho gostoso essa parte do final do dia. De manhã é mais difícil, mas o final do dia é gostoso. Eu gosto bastante, mas essa primeira semana, os primeiros 10 dias, a adaptação. A adaptação é dura. Então, meu relógio biológico não são 7 horas e 3 minutos, são 6 horas e 3 minutos. Então, passo uma semana, tudo isso fica normal. E eu adoro dormir, né? É bom, né? É bom. É um esporte que eu gosto, dormir. Tá certo. Bom, ao meu lado também a Giana Novaes, que vai fazer o convite para você interagir conosco no nosso programa a partir de agora. Bom dia, Giana. Bom dia, Zé, e bom dia aos ouvintes da Santos FM, aos companheiros de bancada. Para participar tem várias maneiras. A primeira é pelo WhatsApp 991406444, 991406444, pelo telefone fixo 3345-9507. A nossa página no Facebook é a CDL Santos Praia e você pode baixar o aplicativo pela Google Play ou pela iTunes Store para ouvir a Santos FM. Participe! Obrigado, Giana. Lembrando que na sonoplastia e na coordenação de produção do projeto Bom Dia CDL temos também a participação do Rick Santos, presente aqui nos estúdios da 92.5. Vamos aos destaques da edição de hoje. Liminar suspende contrato do Hospital dos Estivadores com o OS. E o CAD rejeita acordo para encerrar a investigação de cartel no Porto de Santos. Além, evidentemente, dos destaques do noticiário nacional que vão ser debatidos ao longo do nosso programa, o Bom Dia CDL, que está no ar. E vamos ao primeiro destaque, principal notícia aqui da cidade de Santos, por que não dizer da região. A Liminar que suspende o contrato dos estivadores com o OS. A abertura do hospital ganhou um novo capítulo. Por causa de uma questão judicial, a abertura da unidade poderá ser adiada novamente. Dessa vez, uma ação popular impetrada pelo advogado Nobel Soares contestou o resultado da licitação para a escolha da OS, que vai administrar o equipamento. A decisão da suspensão do contrato, que é do juiz José Vitor Teixeira de Freitas, da primeira vara da Fazenda Pública de Santos. Em agosto deste ano, o contrato celebrado entre a administração municipal e o Instituto Social do Hospital Oswaldo Cruz já havia sido contestado pela Fundação Pro Saúde. Na ocasião, o questionamento dizia a respeito à forma de contratação de médicos pela instituição. Na nova ação popular, Nobel Soares critica a contratação da UES, que oficialmente existe há menos de 3 anos, período mínimo exigido na legislação para que uma instituição possa ser qualificada para gerenciar um equipamento público municipal. Fernando Chagas, que também integra a administração municipal, você não está diretamente ligado a essa licitação, mas você tem alguma informação sobre essa alegação que foi acatada pelo juiz? Eu não tenho informação oficial, porém eu tenho um posicionamento meu particular, né? Trabalho na prefeitura há 36 anos, o meu lado é mais finanças, já participei de várias comissões de licitação, e se eu tivesse na comissão de
licitação, eu iria pelo mesmo caminho. Normalmente as licitações de comunicação e de finanças eu participo. Essa é mais da área de saúde. Porém, independentemente de ser da saúde ou de qualquer outra área da prefeitura, o que eu vejo aí é uma análise minha, né? Mas uma análise administrativa e jurídica dessa situação. Isso não significa que seja uma manifestação da prefeitura. Prefeitura, pela Procuradoria Geral do município, deve se manifestar, deve até, acredito, entrar com um agravo de instrumento, acredito que ocorra isso, porém numa análise que eu faço, não conheço os autos, o João sabe disso, né? É importante você ter conhecimento dos autos, o relatório do juiz e também a sua decisão. O que eu vejo nessa situação? O José Vitor é um profundo juiz de uma das varas da Fazenda, um profundo conhecedor de direito administrativo, direito financeiro e direito tributário. Não se contesta o seu conhecimento. Porém, neste caso, o que eu vejo, ele fez uma interpretação literal da lei em relação a esta contratação da OS. Tem várias formas de você interpretar a lei, a sistemática, a teleológica, a histórica e também tem a literal. Eu acredito que ele tenha feito uma análise, uma apreciação restritiva dessa lei. Vendo apenas o aspecto literal, o aspecto gramatical, deixando de levar em consideração que essa OS, embora ela tenha um CNPJ, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica recente, de 4 de fevereiro, na realidade, a Fundação Oswaldo Cruz, que desdobrou a fundação numa OS, porque a contratação teria que ser por uma OS, tem uma capacidade técnica reconhecida no Brasil há muitos anos. Ninguém duvida da capacidade técnica da Fundação Oswaldo Cruz. Eu acredito que depois do Albert Einstein, sírio-libanês, a Fundação Oswaldo Cruz seja uma das mais capacitadas, se não a terceira, uma das mais capacitadas, mais de 4, 5 entidades do ramo da saúde que mais tem a capacidade técnica. O que houve, que acredito que tenha havido. Em 4 de fevereiro, a Fundação Oswaldo Cruz deve ter feito um desdobramento de sua instituição e criou o Instituto Oswaldo Cruz, que na forma de uma OS, para justamente participar de várias licitações. Isso foi um processo licitatório como OS, na forma de OS, para prestar serviço às prefeituras, não só de Santos, mas de todo o Brasil. O que eu vejo, o juiz José Vitor deve ter feito essa interpretação. Ela é formal apenas, restritiva e formal. Como ela não tem o prazo de 3 anos, ela não está capacitada, não preenche os requisitos, portanto não está capacitada para, ou habilitada, habilitada para o exercício dessa atividade. O que eu, no meu modo de entender, tem todo o know-how, tem todo o conhecimento, tem toda a experiência da Fundação Oswaldo Cruz, que se não é centenária, é quase centenária. Então iria por aí. Foi uma interpretação literal, formal, restritiva, que não levou em consideração a capacidade técnica da Fundação Oswaldo Cruz. Eu acredito que restará aprovado, mesmo na decisão do mérito, que isso é uma liminar. Eu acredito que também a Prefeitura, quando recorrer com agravo de instrumento para o Tribunal, deve explicar que, na realidade, foi um requisito da habilitação, mas que é plenamente superável quando se apresentar toda a capacitação técnica da Fundação Oswaldo Cruz. Esse é o meu entendimento, respeitando sempre a decisão do juiz, deve ser cumprida, mas não impede que a gente recorra ao tribunal com um agravo de instrumento para demonstrar as razões da Prefeitura de ter contratado a OS. O Fernando colocou de uma forma perfeita, realmente uma questão formal. E não questão material da capacidade em si, né? Não está sendo questionada a capacidade do Hospital Oswaldo Cruz. Sem dúvida, o Oswaldo Cruz é um hospital de excelência, um dos melhores do Brasil, realmente deve estar nessa ordem, se não está muito próximo dessa ordem, entre os 3 ou 4 melhores do Brasil. Só que assim, a minha dúvida realmente é em relação ao sistema OS, que é justamente o que o Ministério Público tem levantado algumas dúvidas. Hoje no estado de São Paulo nós temos mais de 60% do gerenciamento da saúde pública municipal e estadual através das OS. A ideia parece ser boa. Vamos pegar uma empresa que é especialista nisso, ela tem expertise, ela conhece tudo, ela já tem todo o know-how, ela não tem fins lucrativos, ou seja, é uma empresa que não vai ganhar dinheiro com isso, não vai ter lucro com isso. E ela vai administrar
de uma forma que ela conhece muito bem. Parece uma boa ideia, mas na prática não tem se mostrado dessa forma. É essa que é a minha grande dúvida em relação à organização social. O que aparentemente as prefeituras alegam, assim, olha, funcionário público, se fizer um concurso, que é o que estaria mais claro na nossa Constituição, a forma de usar, olha, funcionário público é feito concurso público. Essa é a regra. Vamos contratar médicos, vamos contratar uma equipe, vamos contratar tudo mais. E aí gera aqueles problemas de encargos, de superação de quantidade de pessoas para folha de pagamento, responsabilidade fiscal, entre tudo aquele monte das questões administrativas e responsabilidades do prefeito, que ultrapassariam provavelmente. Teria um custo talvez maior. E aí que é a grande dúvida, porque o questionamento é o seguinte: para que uma empresa vai entrar nisso se ele lá não tem fins lucrativos? Primeira coisa. Então é suspeito até. Elas são muito tão boas, são organizações tão filantrópicas que não vão ter fins lucrativos. Aí começa a aparecer alguns questionamentos do Ministério Público de quanto que ganha cada administrador. Ele não tem lucro a OS, mas tem lucro o administrador, e um lucro altíssimo, um valor pago como fosse salário. E aí normalmente acima de R$100 mil e valores bem altos, cifras astronômicas que realmente são estranhas. A grande questão que se coloca estão pagando os funcionários bem nos outros lugares? Nós não implantamos aqui em Santos ainda. Esse gerenciamento por OS funciona adequadamente? Tem funcionado adequadamente na prática? Na teoria é bem interessante, sem dúvida, mas na prática tem funcionado muito bem. E nós precisamos realmente fazer esse hospital funcionar. Parece uma novela já, né? No final do governo Papa, já parecia que estava inaugurado, ia começar no dia seguinte, já está tudo em ordem, já passou 4 anos, mais de 4 anos disso, e tá essa novela desde a reforma, que realmente teve que mudar. Concordo com o prefeito em relação a alguns detalhes da reforma. Tinha um elevador apenas. Houve uma ampliação. Mudou completamente muito, o projeto, né? Tudo mais. Teve que ampliar até para prestar um melhor serviço para a população. Eu não sei se seria melhor sido feito na época do governo Papa ter demolido e feito um hospital novo. Pelo custo, aparentemente já teria tido condições. Essa questão parece ser bem informal mesmo, é só a questão da formalidade. Olha, não preencheu o requisito. Tem realmente característica não tá certo, mas aí, né? Pela habilitação, né? Ele viu, em síntese, o CNPJ dele é recente, é de 4 de fevereiro. Ela traz por trás, como eu disse, é um desdobramento da Fundação Oswaldo Cruz. Sim. Ela traz toda a expertise, know-how, mas deveria ser uma coisa pensada antes também, né? Olha, só pode fazer quando se construiu a licitação, não se pensou nisso? Então, é justamente essa questão. Mas ela foi habilitada, Zé. Foi habilitada? Foi isso, eu não participei da licitação. Porque é a saúde que... É uma comissão de licitação que pode ser especial. A Secretaria de Gestão permanente. que faz as licitações, exceto da saúde, correto? É isso? Aí no caso você pode ter uma comissão especial como uma permanente. Independentemente disso, houve uma fase de habilitação, e nessa fase de habilitação foi superada essa questão. Até que caiu na justiça, e a justiça entendeu por uma questão informal que realmente ela não preenche os requisitos. Agora, eu concordo com o João quando ele fala, né, da OS. A OS, ela causa muitos problemas de uma forma geral. Porém, quando tem um controle e fiscalização do poder público, sim, ela funciona. A falha que eu vejo é no controle e na fiscalização do poder público, né? Né? Eu defendo a OS, porque na situação que nós estamos, que a gente precisa cada vez mais prestar um serviço de excelência para a população. Aliás, quando em 2013 a molecada, vou chamar de molecada, que eram jovens, a molecada saiu nas ruas pedindo melhores serviços públicos. Uma maneira que eu vejo, embora bastante criticável, Zé, eu sou, acho que, uma das pessoas mais criticadas por defender OS ou CIP, eu defendo PPP. Eu acho que uma maneira de você prestar um serviço melhor para a população caso da OS ou CIP. Saúde e cultura, OS, no caso de esporte, o Zé que gosta muito de esporte, o CIP, porque eu vejo que vai dar uma melhor efetividade, eficácia e eficiência para a prestação do serviço público à população. O que precisa o poder público? Isso que nós batemos muito na Prefeitura de Santos, o controle e a fiscalização. Se você tiver um bom controle e uma boa fiscalização, problemas que nós temos visto pelo Brasil afora não ocorrerão. Então, o que eu vejo mais é uma falha nesse aspecto. Agora, eu sou amplamente favorável. Não
na situação que o Brasil está, a população cada vez exige mais do poder público e cada vez mais os recursos são escassos, uma forma de prestar serviço público é assim, eu não gosto de usar a palavra terceirização, né? Muita gente demonizou. Fala de quarteirização também, muita gente já demonizou, mas eu acredito que o caminho seja por aí, o CIP, OS e PPP. E as concessões, né? Concessões de uma forma geral para prestar um melhor serviço para a prefeitura. E na infraestrutura que nós tanto precisamos, eu não vejo outra saída hoje que não seja a parceria pública e privada. Para encerrar, Chagas, já houve um questionamento da Justiça que foi ultrapassado pela forma de contratação dos médicos. Você entende que seria reversível? Eu acredito que sim. Das explicações? No meu modo de entender. Porque eu entendo que essa lei, que tem origem no Executivo, isso, Executivo a iniciativa Municipal, é do Executivo. 3 anos, eu entendo que veio até uma manifestação do vereador Evaldo Stanislau, que também aprovou uma emenda nesse sentido, é para evitar que OS de ocasião e oportunistas ligadas a pessoas com segundos interesses, eles criem amanhã, vai ter um processo licitatório, você cria uma OS para poder, às vezes no jogo de carta marcada você ganhar. Então a lei, ela tem um sentido né? A finalidade lógico e uma finalidade por isso que se justifica. Pegando o teu raciocínio, se você me permitir estender um pouco o raciocínio, por isso eu disse, a interpretação provável do juiz José Vitor, que é um profundo conhecedor de direito administrativo, foi uma interpretação literal do texto, não foi teleológica, não foi finalística, né? Qual é a finalidade? A finalidade é evitar que OSs que não tenham capacitação técnica e sejam constituídas por ocasião, apenas para participar de uma licitação, isto não ocorre, numa interpretação finalística isso não ocorre, porque na realidade esse instituto ele tem um CNPJ diferente, mas ele traz todo o know-how, todo o conhecimento, toda a expertise de uma fundação, a Fundação Oswaldo Cruz, que como eu disse tem entre 3, 4, 5 instituições mais fortes no ramo de saúde do Brasil, não só do estado de São Paulo, do Brasil. Acredito que com agravo de instrumento, isso aí é a Procuradoria-Geral do município que irá cuidar. Estou apenas dando uma visão de uma pessoa que trabalha há muitos anos na administração e entende desta forma, né? Com agravo de instrumento, sendo apenas um requisito formal, deve ser superado. Não sei a opinião do João em relação a isso. Eu não vejo outra forma realmente. A minha única preocupação é que a saúde a saúde pública no Brasil, ela é realmente um calcanhar de Aquiles, ela é realmente um dos pontos mais difíceis, a população que mais precisa, e cada vez mais as pessoas precisam. Então eu torço que realmente funcione e que tenha realmente, e não tenha nenhum escândalo, não tenha nenhum desvio, não tenha nada errado, e que seja realmente uma ótima fundação, que realmente, se for no mesmo padrão do Hospital Alemão de São Paulo, fantástico. E nós precisamos realmente disso. Agora, é um custo altíssimo da prefeitura, esse Hospital dos Estivadores, é uma aposta, que talvez seja a maior aposta do atual prefeito, justamente seja essa, porque o custo disso, da manutenção, ele teve o Estado acabou saindo um pouco do lado, a União saiu um pouco também da responsabilidade, e a prefeitura está arcando praticamente tudo sozinha. Você falou num ponto importante. A manutenção disso é duro. Foi bom você tocar nisso, né? O hospital funcionando totalmente, no pleno, foi o hospital funcionando plenamente. É cerca de 10 milhões por mês. O município, foi bom você tocar nisso, o município sozinho não tem condições de arcar com esse custo. É uma boa prestação de serviço para toda a população da Baixada Santista, mas o custo de 10 milhões, nós precisamos necessariamente um aporte do Estado. O Estado esse ano fez um aporte de cerca de 11 milhões e precisamos fundamentalmente para a manutenção também a participação da União. Sem a União com recursos financeiros, fica praticamente impossível um município do porte de Santos arcar com todas essas despesas de 10 milhões, que eu repito, Zé, não atende só a população de Santos, não, atende a população de toda a Baixada Santista. Só um dado para completar: a UPA, que também é uma OS e está funcionando regularmente, 40% dos atendimentos, eu estava falando até com a gestora financeira da saúde, inclusive ela poderia dar uma explicação muito melhor sobre a OS, Giovânia, 40%
40% dos atendimentos da UPA, ali na Joaquim Távora, São Paulo, né? São de pessoas de fora da cidade, que tem que atender, mas é um custo que o município está trazendo dos municípios vizinhos, o que eu concordo também que tem que atender. 7h21 é o Bom Dia CDL, com você ao vivo até às 8 da manhã, na bancada dos comentaristas Fernando Chagas e João Vilela. Aqui toda a nossa equipe para informar, para debater os principais fatos da região e do país. Só para encerrar esse episódio, a prefeitura não afirmou até ontem, não havia sido notificada oficialmente sobre a decisão judicial que considerou liminar a favor da ação popular. Mesmo assim, a administração já estuda recurso cabível no Tribunal de Justiça para reverter a decisão, como já ocorreu recentemente. Nós vamos acompanhar o passo a passo, desdobramento deste episódio, dado o elevado grau de interesse público que a saúde representa, principalmente esse novo equipamento que é o Hospital dos Estivadores, muito importante, importantíssimo para a saúde da nossa cidade e também da região. Bom, às 7h22, deixa eu destacar o apoio cultural da Design Gallery, lista de casamentos, chabari, chá de cozinha, a maior variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço. Ex-campeã no Top of Mind, 6 vezes consecutivas eleita no Top of Mind, a mais lembrada na categoria artigos para o lar, decoração e agora também presentes finos. É uma loja muito querida por todos, né? Design Gallery é uma referência, com certeza o João Vilela sabe disso. Azevedo Sodré 3, próximo a Conselheiro Neves, Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. Bom Dia CDL, para e volta já já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta com o Bom Dia CDL, seja bem-vindo ao nosso programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 7 às 8 da manhã, ao vivo na Santos FM 92.5 no seu rádio. Aqui Zé Torquato, acompanhado na bancada pelos comentaristas João Vilela, que é empresário e advogado, e o cientista político Fernando Chagas. Jana Novaes está ao meu lado também. Jana, importantíssima a participação do nosso ouvinte. É isso aí, Zé. Olha, gente, pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444, pelo telefone fixo 33459507. A nossa página no Facebook é CDL Santos Praia e você pode baixar o aplicativo pela Google Play ou pela iTunes Store e ouvir a Santos FM. Participe! Ok, obrigado, Giana. E vamos falar do processo, né? Foi rejeitado o acordo para encerrar a investigação de cartel no Porto de Santos. Justamente nesse processo são investigados a Associação Comercial dos Transportadores Autônomos, ACTA, e o Sindicato dos Transportadores Rodoviários de Cargas a Granel, o Sindigran, suspeitos de formar cartel e cobrar preços abusivos. Neste processo, os investigadores levaram ao Conselho uma proposta de termo de compromisso de cessação, um TCC, em que se comprometia, por exemplo, pagar multa de 50 mil cada uma delas para encerrar o processo. A conselheira relatora, Cristiane Alckmin, votou contra a homologação do termo e foi seguida por todos os conselheiros. Ela afirmou que a proposta não atende às principais preocupações concorrenciais do caso. O montante oferecido como multa foi muito baixo e não há admissão de culpa por parte dos investigados. E a relatora também considerou o episódio, literalmente ela se expressou dizendo que o episódio é muito grave, João Vilela. Pois é, eu não conheço exatamente também a fundo os detalhes, essas questões jurídicas moram nos detalhes normalmente, né? Mas olhando dessa forma, realmente é assustador quando você tem um cartel, porque é muito comum o ser humano tentar montar cartéis. Isso é uma coisa histórica do ser humano. Quando ele pode, ele monta. Então, já teve muito problema em relação a isso na história da humanidade. Os Estados Unidos, certa época, haviam cartéis para tudo e houve aquelas leis que são famosas do século XIX contra os cartéis. E a gente começa a notar, as postos de gasolina se juntam para manter o mesmo preço, começam a ter vários, eu sou comerciante, eu posso falar, tem vários comércios que acabam tentando se juntar para manter o mesmo preço. Isso é irregular, claro, porque isso prejudica o consumidor. No caso do Porto, prejudica toda uma cadeia de uso e você acaba tendo um custo muito mais alto. Sim, já se fala no custo elevado, né? Sem dúvida, o custo já é muito porto. Alto. Nós temos um porto com um custo altíssimo. Aliás, o custo Brasil, ele é alto por 1000 motivos, não é um motivo só.
Quando a gente fala em custo Brasil, né, parece uma coisa abstrata, e é mesmo, porque você tem desde a questão de utilizar pouco a via férrea, muito pouco a tecnologia, usar muito pouco alguns sistemas, usa-se muito caminhão, que é algo absurdo em qualquer lugar. O caminhão é para ser utilizado em pequenos percursos, de uma forma muito pontual, e a regra tem que ser o transporte ferroviário. Eu tive uma vez com um amigo meu que ele é empresário em Portugal, tem uma indústria em Portugal, e ele estava falando: olha, João, estão me roubando aqui no Brasil. Eu falei: por quê? Porque o meu custo de mandar um container de produtos de Portugal para a Inglaterra via rodoviária, e é uma distância considerável. Você passa pela Espanha, você passa pela França, passa pelo Canal da Mancha e chega na Inglaterra. É o mesmo custo que estão me cobrando para sair do Porto de Santos até a cidade de São Paulo. Tem alguma coisa muito errada lá. O caminhoneiro, lá tem pedágio, lá tem estradas de excelente qualidade, o caminhoneiro ganha bem, há algum disparate aí. A distância é milhares de vezes maior, e é mais caro aqui do que lá na Europa. Eu falei: não estão te roubando, e estão te roubando ao mesmo tempo, né? Porque é esse custo Brasil que é fogo. É dificílimo realmente. Ele pagava mais caro aqui do que lá, por um trajeto infinitamente menor. E nós temos um custo altíssimo para tudo. Nós temos que mudar esse sistema. E tem cartel no meio do caminho, tem custo de mil coisas envolvidas nisso tudo, tem problemas estruturais no Brasil muito sérios. Mas cartel é uma tendência do ser humano. Tem que tomar muito cuidado, que se deixar, o ser humano faz cartel. Chagas. Cartel e lobby, né? Sim, quase. Nós fazemos a mesma moeda. Você falando, eu estava me lembrando do lobby, que eu acho que o lobby tá junto. Eu acho que o lobby deveria ser regulamentado. Para evitar. Como é nos Estados Unidos. Como é nos Estados Unidos, fica mais transparente, né? O CAD é um colegiado, né, que muito exigente, composta por pessoas que são rigorosas nas análises, e para fazer qualquer acordo com o CAD, aí a questão formal, né? Você precisa preencher vários requisitos. E parece que no caso não preencheu requisitos, daí essa rejeição pela relatora do processo, sim. Que foi acompanhado pelo reconhecimento de culpa, isso é a multa considerada irrisória. São dois pontos fundamentais. Mal comparando, já que está na moda, né, a delação premiada, né, a colaboração premiada para o mundo econômico, né, o acordo de leniência ou qualquer outro tipo de acordo no CAD. Aliás, o acordo de leniência teve origem justamente na lei do consumidor. Você precisa primeiro reconhecer a culpa, depois uma multa, não vou nem dizer uma multa, né? Pagar o compatível com aquilo que você, de certa forma... O dano, né? O dano, de certa forma você praticou uma irregularidade, vamos chamar assim. Se não preencher esses requisitos, não tem condições realmente de você fazer qualquer tipo de acordo. Mal comparando, como eu falei, com a delação premiada do caso do Marcelo Odebrecht, né? A discussão a pena, a duração da pena, se 2 a 4 anos de prisão, e além da multa, a multa está praticamente acertada, né? Mas enquanto não preencher esses requisitos, não tem nem delação premiada reconhecida, e não tem, no caso do CAD, né, um acordo de leniência. Agora o João tocou num ponto importante: o custo Brasil, né? A gente discute várias coisas. Um dos custos do Brasil também é isso, né? É o lobby que é feito no Congresso Nacional, que favorece determinadas pessoas, por isso, pessoas jurídicas, por isso eu digo que tem que ter uma regulamentação. E você também falou do custo Brasil de uma forma geral. Custo Brasil, enquanto a gente não resolver principalmente o problema de logística, o custo do Brasil, mesmo que diminua a tributação, dos maiores problemas do Brasil nos custos é a tributação, os encargos sociais, a tributação de uma forma geral, as longas distâncias que são feitas por rodovia, quando deveriam ser feitas por ferrovias, né? Mas se você não resolver o problema de logística, nós não vamos resolver o problema de custo do Brasil. Além disso, as pessoas reclamam: a mão de obra ela tem que ser bem paga, mas a mão de obra no Brasil, devido os encargos sociais, eles são exagerados e acaba tirando um pouco a competitividade do produto brasileiro no mundo globalizado. Aliás, isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Um dos problemas da Inglaterra foi esse, né? O custo da mão de obra na Inglaterra era tanto que as indústrias de Manchester
Manchester, de Liverpool, foram saindo da Inglaterra, aí deu o Brexit, né? Que todo mundo tem saudade daquela época, né? Daquela época passada, que a mão de obra era bem remunerada, né? Por ser remunerados em cargos sociais serem altos, as indústrias da Inglaterra saíram, foram para a China, Coreia e para outros lugares, depois que a cortina de ferro, né? Para o leste europeu, para o centro europeu. É o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD tem um papel importantíssimo, não é? Na fusão das empresas. Exatamente. Combater o cartel. O abuso econômico, né? O abuso econômico, quando você junta duas empresas, né? Para derrubar o mercado. O CAD tem que aprovar. Tem que aprovar. Pois não, João, se então, justamente, o Fernando colocou de uma forma perfeita. Nós vamos ter que mudar muita coisa no Brasil. Se a gente quiser um país, nós vamos saber o que nós queremos do Brasil. Eu não vejo nenhum governo... O porto é emblemático, hein? Sem dúvida. O porto questão logística. É fundamental. Acesso único. Nós temos acho, praticamente por modal ferroviário apenas, né? A questão da dragagem, que é outro. Olha, aliás, vai ser privatizada a dragagem. Nós vamos debater porto. Aqui no episódio. Nós temos segunda-feira um quadro de porto aqui. Nós vamos insistir nesse tema, por favor, João. Nós temos um porto que pouca gente sabe a dimensão do nosso porto comparativa. Isso. É algo assustador. Se pegar o Rio de Janeiro com a ampliação, você é carioca, você sabe bem, Zé, com a ampliação do Porto do Rio de Janeiro, fomos para 13 berços. Nós temos 54 berços. São 14 quilômetros de porto. O estado de São Paulo passa por aqui, o Mato Grosso passa por aqui. Boa parte da nossa produção brasileira passa por aqui. Sabe, o que entra, o que sai, passa por aqui. E nós não estamos dando devido valor a isso. Nós não vemos nenhuma política do governo federal, do governo estadual e até do município de se engajar mais. O município tem maior participação. Eu sei que a lei hoje em dia é contra isso e teria que ter. Essa modificação no CAP. É fundamental. Porque a prefeitura tem que estar ligada, é o que sente os efeitos. Nós estamos na dúvida ainda se nós somos uma cidade que tem porto ou um porto que tem cidade. É algo que não dá para manter essa dúvida ainda. E nós temos que ter um planejamento a longo prazo para ver o que o Brasil quer da vida. Porque nós não chegamos a uma conclusão ainda. Nós não temos uma meta a longo prazo clara. Nós queremos ser um país industrial. Nós temos uma meta, mas quando atingir a meta, nós vamos Pois justamente é o que fizeram. E essa ficou sendo a meta. Essa em branco ficou sendo a meta. E é justamente esse problema, porque nós temos hoje um país que não sabe se quer ser industrial, ele não sabe se quer ser só agrícola, se ele quer, que o Brasil prestador quer. De serviço, e nós não temos, imagina, no maior porto da América Latina, nos maiores portos do mundo, nós não temos um aeroporto. Como é que você pode permitir não ter um sistema integralizado? Nós não temos uma ferrovia adequada. A ferrovia que nós temos hoje aqui é praticamente a ferrovia que Barão de Mauá colocou em 1880 e pouco. É algo assustador. Não dá para você pensar dessa forma que de 1800 e pouco até agora nós não evoluímos nada. É assustador esse ponto. Você rapidamente, Zé, você falou que uma das prioridades da atual administração municipal é o hospital. Além do hospital, é a entrada da cidade. Sem dúvida. E a parte do que cabe ao município, o município tem feito. A parte que, inclusive, eu tive na Comaive, a Comaive é uma comissão de impacto de estudo de impacto de vizinhança e passou também o projeto da Ecovias para a entrada de Santos. Falta a União perceber, que eu acho que ela ainda não percebeu, ela sabe, mas não percebeu, que aqui escoa praticamente todo o comércio exterior e que o município, a União e o Estado, juntos, eles têm que melhorar a entrada da cidade. Enquanto nós não melhorarmos a cidade, não é Santos ou a Baixada Santista que estão perdendo, nem Santos nem a Baixada Santista estão perdendo. É o país que está perdendo, com a entrada e saída de mercadorias e produtos. Então o que precisa? Deixar as questões ideológicas, as brigas políticas de lado e buscar um consenso onde todos investam. Aí que é o difícil, né? Aí que é difícil. Eu acredito que esse governo pode ter vários defeitos. Inclusive eu vejo um governo titubeante, mas ele é pragmático. Ele sabe da importância do Porto de Santos para o comércio exterior e para a recuperação da economia. A entrada de Santos é vital. Por isso a administração municipal ela está investindo na questão urbana
justamente para facilitar a circulação de veículos de carga e de passageiro. O Estado também já está investindo, a União precisa cuidar, porque ela diz que o porto é dela, né? E o porto é dela. O porto é dela. E o município não pode fazer nenhuma intervenção no porto, depende sim da União. Só que a União, ela tem que pensar grande, tem que pensar que quando, em vez dela investir, como no governo anterior, investiu no Porto de Cuba. Pois é. Aí foi duro, hein? Poderia ter investido na entrada de Santos. Aí foi algo assustador. 7h37, e aí, como é que tá para se locomover pela Baixada Santista? Vamos saber agora. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 5 balsas em operação, tempo de espera de 20 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, 1 balsa em operação, tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Travessia São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas neste momento operando, tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados da travessia. Nas estradas, operação normal 5x5 no sistema Anchieta Imigrantes. Pista norte da Anchieta está bloqueada na serra para inversão da mão de direção. A subida a São Paulo é feita somente pela Imigrantes. Visibilidade boa. As demais rodovias do sistema com tráfego normal. Vamos parar um pouquinho. Já tem participação do nosso ouvinte aqui no Bom Dia CDL, realização da CDL Santos Praia, e tem o apoio cultural da APO Planos Odontológicos Empresariais. Traga esse benefício adicional para os seus funcionários, ticket médio excelente, uma rede credenciada de alta qualidade, mais 200 dentistas credenciados só na região, atendimento em nível nacional. É a APO, que é uma referência, sim, em atendimento de saúde bucal para os funcionários da sua empresa, disponível para pessoas jurídicas a partir de 3 funcionários contratados. Ligue 2104-4000 e conheça também os parceiros da PO, Grupo Mendes, Grupo Santa Cecília, Jornal A Tribuna, Rodrimar, Transbrasa, parcerias com com Unimed e Santa Casa Saúde, para você conhecer ainda mais a PO, acesse apoodonto.com.br. Paramos agora, voltamos já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta com o Bom Dia CDL, a realização da CDL Santos Praia, aqui na 92.5 Santos FM, e o ouvinte pode participar conosco, certo, Giana? Nós temos aqui da bancada os comentaristas João Vilela e Fernando Chagas, a coordenação de produção e também na sonoplastia, o Rick Santos e a Giana Novaes aqui ao meu lado. Então, Zé, para participar pelo WhatsApp é no 991406444, telefone fixo 3345-9507, a página no Facebook é CDL Santos Praia, e você pode baixar o aplicativo pela Google Play ou pela iTunes Store. Bom, e também tem uma participação do ouvinte aqui, uma pergunta direcionada ao Fernando Chagas. Giana, por favor. Fernando, o Álvaro de Lima tá falando assim: gostaria de saber do senhor Fernando Chagas o que são os chequinhos e qual a relação com a Lei 650. Foi bom você fazer essa pergunta, é bom para esclarecer. Não tem nenhuma relação com a Lei 650. A Lei 650 ela foi criada, se não me falha a memória, em 1989 para a contratação de emergência, basicamente áreas da saúde e educação. Ela tem uma pessoa contratada pela CLT, a Lei 650, ela pode ser contratada por 2 anos, renovado por mais 2 anos, portanto no máximo fica 4 anos. É um contrato de trabalho, de CLT, para, repito, programas de emergências, seja na saúde, basicamente saúde e educação. Já esse popular chequinho, esse termo pejorativo, antes de mais nada, a prefeitura não paga os trabalhadores eventuais que prestam serviço para a prefeitura esporadicamente por chequinho. Na realidade é o TED, né? Transferência eletrônica de documentos de dinheiro, né? Então ninguém recebe chequinho da prefeitura, não existe isso. Mas ficou caracterizado com o chequinho. O que é o chequinho? É o recibo de pagamento autônomo. A prefeitura, em muitas ocasiões, precisa fazer um serviço de emergência, um serviço eventual. Consertar um teto que caiu, fazer uma pintura, ou mão de obra de uma forma geral. Vamos dizer, caiu uma barragem no morro, precisa consertar urgentemente, você contrata a mão de obra, você paga essa mão de obra autônoma,
que é por recibo de pagamento autônomo, e ele não tem nenhuma relação com a prefeitura, que na prefeitura só entra... O RPA tem que ter um cadastro prévio, não é? Tem um cadastro, tem um cadastro prévio, inclusive o cadastro de fornecedores e o cadastro de pagamento. E essa pessoa presta o serviço no máximo por 3 meses, que é o prazo legal, ela recebe o RPA, recebe por recibo de pagamento autônomo, o que se chama hoje de check-in. Uma área que o Zé conhece bem, a Fonte do Sapo. A Fonte do Sapo, o artista no fim de semana, no domingo, vai cantar na Fonte do Sapo. Ele recebe um cachê. Como ele comprova esse pagamento para RPA? Eles pedem um RPA, um recibo de pagamento autônomo, e é o que a gente chama de chequinho, né? E recebe por fazer a sua apresentação na Fonte do Sapo, aqui na Concha Acústica, lá na Zona Noroeste, que também tem o baile na Zona Noroeste. Então, para serviços emergenciais, a gente paga, são serviços eventuais, esporádicos. Então, a gente paga por RPA, o chequinho, ou então no caso do cachê. O cachê é tradicional, né? Nós não vamos contratar uma pessoa durante o ano inteiro, se ela vai fazer apenas uma apresentação, 2 apresentações na Fonte do Sapo, ou na Zona Noroeste, ou aqui na Concha Acústica. Recebe por RPA. Então, Chagas, problema no caso que as pessoas dizem, claro, é o critério, né, e o rigor para você pagar dessa forma. Porque o problema, em tese, seria o desvio de finalidade do chequinho, né? O chequinho em si, não vejo problema nenhum, né? O problema realmente é o desvio de finalidade. E nesse caso, houve apuração. E até o momento, todas as apurações... Você levanta uma dúvida aqui, não estou fazendo nenhuma acusação. Não, todas as apurações até o momento... A gente ouve isso, né? Temos que repercutir aqui na rádio, né? É nosso dever. Não, e foi bom você tocar disso. Todas as apurações feitas mostraram que nós não temos, né, o serviço continuado, né? Inclusive alguns processos já foram até arquivados. Mas é bom o Ministério Público questionar, a imprensa questionar, todos questionarem, e a Prefeitura esclarecer. Esse é o ponto. O importante é que o RPA, é importante salientar isso, ele é legal, é para um serviço eventual e esporádico, para pagar tanto na livre iniciativa como no poder público. 7h45, vamos aos destaques do noticiário nacional, aqui no Bom Dia CDL. O primeiro deles é o seguinte, eu vou pedir para o João comentar. Você falou no Brasil, se ele não assume a sua vocação industrial, não sabe para onde vai, mas tem um dado aqui muito ruim, né? A Fiesp revela que a indústria paulista demitiu 11.500 funcionários somente em setembro. O grande problema que a gente vê é assim, se a gente não tiver empresa no Brasil, fomentar a pequena e microempresa, permitir que a grande empresa trabalhe, a grande e média empresa trabalhe, nós vamos ter emprego. Quem gera emprego, quem gera imposto é a empresa. Isso é óbvio, mas parece que o governo não entende dessa forma. Os governos no Brasil até hoje, porque a carga tributária é imensa, não só é caro você pagar os impostos, como eles são complicados. Vamos deixar a coisa bem clara, eles são muito difíceis de você entender. A grande maioria, alguns são mais simples, outros são mais complexos, mas é muito difícil para o empresário ele entender a cobrança dos impostos. E a perda de tempo, a quantidade de tempo que você despende para você entender a parte fiscal no Brasil e as leis que regem os sistemas das empresas é muito maior do que você despende na sua atividade fim. Esse é o grande problema. Eu estava ontem mesmo, eu fiquei quase 4 horas com um empresário amigo meu, estava discutindo essa relação de impostos, fazendo cálculos e mais cálculos, chegando em algumas conclusões, e não chegava a conclusão nenhuma, porque o custo é muito alto. Então, e para você calcular já é difícil. Os contadores sabem a dificuldade que você tem para você calcular tudo. O custo é muito alto em todos os sentidos e não é dessa forma que o país vai andar. Para você ter emprego, você tem que ter muitas empresas precisando de empregados. Aí há uma competição e o salário aumenta naturalmente. Enquanto tiver essa situação que hoje é um risco tremendo você ter uma empresa, a dificuldade para você abrir uma empresa hoje, tenta montar uma pequena empresa em qualquer lugar, no centro de Santos, por exemplo, que eu sempre coloco como referência, porque ali, depois que fizeram o sistema da Alegra Centro de tombamento, então ficou praticamente impossível. Você não consegue, a prefeitura vai para um lado e o bombeiro vai para o outro. Se você atende uma norma, você desatende a outra. Então você fica em 2 pontes que você não consegue resolver. E quando você for ver, você não vai conseguir fazer nada.
E isso assusta as pessoas não conseguem montar o seu negócio e contratar pessoas. Então isso desestimula. Se a gente não tiver essa mudança de paradigma no Brasil... Eu dependo da sua fala, duas questões importantes e muito pontuais. Então, eu vou te interromper. A flexibilização das leis trabalhistas e também a reforma tributária. São duas coisas. A reforma tributária, então, é algo... urgente, urgentíssima. Zé, são ontem 40 novas normas tributárias por dia. Por dia. Nenhum livro tributário está atualizado, nenhum contador sabe o que está andando por hoje, porque não dá. Nós somos 27 estados, cada um com uma legislação. Se eu resolver abrir uma fabriquinha amanhã aqui e quiser mandar para outro estado, eu tenho que ter 27 pessoas especialistas, no mínimo, em outros estados, porque é um caos absoluto. Quando eu compro de outro estado, eu, na minha loja, compro do Rio Grande do Sul, por exemplo, lá a alíquota é 12%, aqui é 18%. Eu vou pagar uma substituição tributária antecipada, pago lá primeiro para o estado de lá, e depois eu pago a diferença de alíquota de lá para cá. É uma conta absurda que você não encontra em lugar nenhum do mundo. Ou seja, a vontade de arrecadar do governo é tremenda, e o resultado, o que te dá de retorno em saúde, educação, segurança, infraestrutura, tudo aquilo que a gente falou até hoje, é ridículo. Então, o grande problema que eu vejo é esse. A gente vai ter que mudar muito e mudar o Brasil de ponta a ponta. Só, o Rafael Mota chegou aqui, uma vez ele fez uma entrevista comigo na tribuna, eu até usei uma palavra, um termo, né? Manicômio tributário. Até eu fui muito criticado, porque essa é uma palavra utilizada pelo um mestre do direito tributário, Alfredo Augusto Beck. Até disseram que eu tinha me apropriado, não me apropriei não. Alfredo Augusto Beck, em 1962, Alfredo Augusto Beck, falecido, um grande mestre em direito tributário, falou manicômio tributário. Nós estamos em 2016, o manicômio tributário aumentou. Mas saindo um pouco da questão tributária, que é o custo do Brasil que nós falamos agora há pouco, rapidamente. O desemprego ou desemprego é o último a sentir a crise, mas também é o último a se recuperar. Nós temos cerca hoje de 12% da população ativa economicamente do Brasil desempregada. Isso quer dizer apenas aqueles que estão procurando emprego, ou aqueles que estão em situação de buscar emprego. Vocês vejam, são 12%. 12% são cerca de 12 milhões de pessoas. Tem países da Europa que não tem essa população. Portugal. Estão buscando emprego. A recuperação, o efeito dessa crise ainda é longo, a recuperação é difícil. Então ainda nós vamos viver com essa situação durante muito tempo. E o João tocou num ponto. O grande emprego no mundo, eu até falei da Inglaterra, é a indústria. E a indústria no Brasil, ela perde terreno. No passado, a indústria respondia para 60%, na década de 60, 70, respondia por 60% dos empregos no Brasil. Hoje, 75% dos empregos são da prestação de serviço. E a prestação de serviço não tem o valor agregado de uma indústria. Olha a situação que nós estamos. E quando cai o consumo, cai também a prestação de serviço. Quando cai a renda, cai a prestação de serviço. E é difícil você exportar a prestação de serviço, e né? o problema é isso. A indústria exporta, e você consegue gerar dinheiro para o país. O que ainda está segurando o Brasil é a agropecuária, exatamente, que ainda segura o Brasil, já que neste momento a prestação de serviços também está em queda acentuada. Então a recuperação, Zé, do emprego ainda vai demorar, infelizmente, sentindo os efeitos dessa crise. Bom, outro tema aqui palpitante do nosso noticiário nacional é referente a uma tragédia, né, onde 7 pessoas perderam a vida. Foi o desabamento da obra do metrô de Pinheiros, estação Pinheiros, em 2007. O MP recorre após a absolvição de réus da cratera do metrô. A juíza entendeu que não houve responsabilidade objetiva comprovada dos engenheiros, dos técnicos. Eram 14 réus nesta ação e o Ministério Público vai recorrer dessa decisão. Também depende de vários detalhes do processo, né? De olhar o processo assim é muito vago, mas assusta o tempo, né? Sempre na justiça a questão da demora do tempo de se julgar alguma 2007, coisa, né? E isso muda muito a coisa. Nós temos que julgar a coisa fresca ainda, não depois que já está podre enterrada. É algo assustador que acontece no Brasil sempre. A regra é essa, demorar muito tempo para ser julgado.
E nós temos que ver exatamente o que aconteceu. Faleceram 7 pessoas que estavam trabalhando ali e não há culpa de ninguém, é estranho também, né? Eles não se mataram, não foi suicídio aquilo. Então, se não foi suicídio, eu vejo que tem alguém foi responsável pelas mortes. E agora, dizer que não viram nada, realmente, o direito penal tem que ser bem justificado para você imputar alguma responsabilidade. E o de civil também, claro. Mas eu vejo ali que houve alguma negligência, aparentemente houve. O Zé tocou no ponto, né? O objetivo, né? A culpa objetiva. É muito difícil, muitas vezes, num caso de um caso fortuito ou um caso de força maior, provar a culpa objetiva. No direito penal, você tem que realmente comprovar que houve o fato para você punir alguém. Então ela deve ter ido nessa direção. Ela não deve ter... É a juíza, né? Isso. De primeira instância ainda, né? É primeira instância. Pois ainda está na primeira Juíza instância. Aparecida Angélica Correia. Olha, 7 anos depois ainda está na primeira instância. Provavelmente ela não encontrou uma culpa objetiva nos autos, porque você tem a realidade de fato que ocorreu. Outra coisa é você, nos autos, a verdade dos autos, a verdade dos fatos jurídicos, você tem que trazer para o processo. E quando você traz para o processo, às vezes a culpa objetiva para punir no ramo do direito penal é muito complicado. Daí muitas críticas ao juiz Sérgio Moro, né? Sim. Que o juiz Sérgio Moro usa muitas vezes o domínio do fato, né? Você não prova que aquela pessoa estava envolvida no fato, mas ele, por uma série de fatores, por indícios, por provas, por testemunha, ele entende que aquilo houve-se realmente o domínio do fato. O nosso processo penal permite você condenar alguém por indício. Por indício. Então, 380 e pouco, não lembro agora o artigo exatamente, mas você pode provar por indício sem problema nenhum. Então... mas nesse caso... Aliás, isso está sendo muito discutido no caso da Lava Jato. Claro, cabe a nós aqui, até pelo nosso papel, comentar isso com a frieza e levar em conta o que a lei garante de direito. Mas o que é ruim é a sensação de impunidade. Ele passa para a sociedade, vira um senso comum a impunidade, uma percepção fácil do cidadão, né, que ele está desprotegido. Haja visto o exemplo dessas pessoas, condutores de ônibus, né, trocadores de ônibus, transeuntes. Uma pessoa que trabalhava, de maneira nenhuma as pessoas saem de casa e falam, vou fazer meu percurso diário e esse chão não vai cair aqui, né? Ninguém vai ser tão irresponsável. Essa obra deve estar sendo tocada com responsabilidade e com todos os cuidados. Só quero chamar a atenção hoje, na época nem tanto, né? Até não deveria brincar, mas quando você vê o nome das empresas envolvidas, é um consórcio Lava Jato aqui, né? O consórcio Lava Jato participou da licitação. Odebrecht, OAS, Queiroz Gavão, Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez. Pois é, essas empresas sempre envolvidas nesses escândalos do Brasil e agora hoje vieram nessa tragédia. Pois sem nenhum trocadilho. Não, infelizmente, e a gente começa a ver pelos processos da Lava Jato, a gente começa a ver como é que foram feitos essas obras. As obras são feitas sempre nos bastidores da coisa, né? E sempre algumas pessoas levando muito dinheiro em troca dessas obras que para finalizar para o Brasil, a gente falou de Porto agora há pouco, uma dessas grandes empresas é que fez esse Porto de Cuba, que se a gente for fiscalizar realmente, o que aconteceu é que depois do mensalão, você pode notar o que eles fizeram. Vamos para o exterior, vamos para Venezuela, Argentina, Bolívia, Angola, Cuba, Nicarágua, vamos fazer obras lá que o Ministério Público não cai batendo em cima como aconteceu no mensalão. Você vai estar fora do Brasil, é outra jurisdição, então não vai acontecer nada com a gente. E está acontecendo porque caiu na mão de um juiz que é ativo. Voltamos ao início do programa, o cartel. O cartel das empreiteiras. Verdade. E o lobby também, por que não? O lobby, os dois deveria ser legalizado. Você vê que andam juntos, né? Andam juntos. Bom, temos aí, daqui a pouquinho, o Ricardo Martins rapidamente vai encerrar o programa com as novidades do esporte. Só quero adiantar que começou a CPI da Lei Rouanet e a ex-ministra irmã de Chico Buarque, Ana Buarque de Holanda, ela defende a verba a Maria Bethânia, né? No blog, ela conseguiu aprovar um projeto de R$1.300.000 para o blog, né? O mundo precisa de poesia. Eu gosto muito de poesia. Eu não duvido disso, mas que a poesia nesse caso tá cara, tá, né? Tá. Nós estamos em crise econômica, não caberia. Olha, eu vou te falar, tem pessoas que não precisam disso. Talvez a Lei Rouanet com incentivo de pequenas empresas, tudo bem, pequenas pessoas, pequenos artistas que estão começando
até aí tudo bem, mas da forma que está hoje e da forma que é o desperdício de dinheiro público nessa lei é assustador, de pessoas que não precisam de forma alguma. Ora, um blog, 1.200.000? 1.300.000. 1.300.000? Aham, tá bom. Então, o mundo precisa de poesia, mas não precisa ser a poesia tão cara assim. Bom, vamos às novidades do esporte. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia, Zé, e grande abraço a você, ouvinte ligado na Rádio Santos. Bora falar de quartas de final de Copa do Brasil, partidas de volta que acontecem hoje, 7h30 da noite, em Caxias do Sul. Juventude recebe o Atlético Mineiro. Na ida, jogando em casa, o Atlético Mineiro venceu pelo placar de 1-0. Também hoje, 21h45, jogando fora de casa, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro. Na ida, jogando em Itaquera, deu vitória do Coringão, placar de 2-1. O Palmeiras joga em seu estádio, 9h45 da noite contra o Grêmio, precisando vencer. Na ida, o time do sul do país venceu pelo placar de 2-1. E também às 7h30 da noite, jogando em Porto Alegre, o Santos Futebol Clube enfrenta o Internacional. Na ida, Vila Belmiro, vitória do Peixe pelo placar de 2-1. O técnico Dorival Júnior deve confirmar Paulinho no time titular nessa noite, na vaga de Vitor Bueno. Jean Mota não pode atuar, já jogou a competição pela equipe do Fortaleza, não pode ir pro jogo. Vitor Bueno voltou a sentir uma contusão, está fora. Paulinho deve ser a novidade. Lembrando também ao torcedor do Santos Futebol Clube que o Peixe vai ficar no sul do país. Joga hoje diante do Internacional e no domingo enfrenta a Chapecoense em Santa Catarina. Vecchio, uma beleza, jogador extraordinário, um craque fora de série, além de não jogar nada, é mentiroso. Ontem postou na sua conta pessoal que estava machucado. Não, melhor, estou bem, posso jogar. Ah, não, estou machucado. Mentiroso. Se sou presidente do Santos, é mandado embora ontem, viu, Zé? É verdade, pegou mal, né? Pegou mal. Até porque não cabe a ele se escalar, cabe ao treinador, né? Não sabe jogar nada, não sabe nada, pode ir embora, a porta de saída da Vila Belmiro é serventia da casa. Eu falei de futebol, não, eu quero os palpites aí, Zé. Na velocidade do rádio, o palpite aí, Zé. Bom, hoje 1-1, Santos classifica. Eu acho que o Santos passa como você, apertadinho. Eu volto amanhã para contar como foram as quartas de final da Copa do Brasil. Para Armazém 26, materiais elétricos, hidráulica e limpeza, no centro de Santos, Praça da República, número 35. Você liga, a gente entrega para você. 3221-3396. 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulica e limpeza, tem o café e o açúcar. Um grande abraço, uma ótima quinta-feira. Tchau, Zé. Obrigado, meu caro Ricardo Martins, obrigado ao João Vilela, ao Fernando Chagas, Rick Santos, Gena Novaes, principalmente a você que nos brindou com a sua audiência. Fica aí o recado e o apoio cultural da Home Life, assistência domiciliar em saúde. O telefone é 3202-6440. Conheça tudo que a Home Life pode te oferecer em termos de assistência domiciliar. Tem procedimentos mais simples e não é só medicina não, tem outras especialidades agregadas também. O atendimento domiciliar, ele está crescendo muito, esse tipo de atendimento no mundo inteiro. Nós temos uma empresa referencial que é a Home Life aqui na região para isso. Ligue 3202-6440 ou então acesse homelife.com.br. Vamos terminando por aqui o nosso programa, o Bom Dia Rádio City, com os aniversariantes Tito Caiafa, e aliás, é o aniversariante de hoje, né? E as amigas Mariana e Ana Lúcia Brandi, aqui da Gena Novaes. Gente, muito obrigado. Vem Rafael Mota e o Entre Linhas aqui na Rádio Santos. Bom Dia CDL, volta amanhã. Tchau, tchau. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.